E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala, Alexandre Volvax, também conhecido como Storm no Mercado. Opero no mercado desde 1998, é um prazer estar com vocês aqui hoje e a minha missão com vocês hoje é tentar passar táticas, técnicas e ideias que possam ajudar os senhores em como operar melhor o mercado e como entender o gráfico. O tema de hoje basicamente é como a gente localiza suportes e como nós localizamos resistências. E o que são suportes e o que são resistências e basicamente como é que a gente pode se aproveitar deste tipo de ferramenta. Vamos lá? Então vamos lá. Antes disso, tem vinheta? Acho que... Hoje foi o dia desse sujeitinho aqui, ó. Saitama! One Punch Man. Adoro esse setup, Gosto tanto desse setup que até vou combinar com vocês o seguinte: quando eu chegar nos 50 mil inscritos no meu canal, eu vou... Bom, vamos direto para o assunto. Passamos a vinheta. Não se esqueça de dar um like. Um joinha ajuda bastante a gente, tá? Vamos direto para olhar aqui, basicamente, o que a gente pode enxergar e o que a gente pode ver nessa situação atual. O que é um suporte, o que é uma resistência. Bom, primeiramente, suporte vai ser ou será toda a região onde os compradores se lembram que o mercado parou de cair e eles procuram, então, comprar naquela região. Então, suporte, por conceito, seria uma região gráfica onde os compradores dominam a área, onde se os preços atingirem, nós teremos mais ofertas de compra do que ofertas de venda. Ao passo que resistência, basicamente, é toda a região gráfica que, quando os preços chegam perto, nós teremos pressão de venda surgindo dentro do mercado. Ok? Muito bem. Então, tá, quais são as estruturas que imediatamente nós conseguimos observar como suportes mais imediatos? Bom, o primeiro suporte mais imediato, vamos falar de suporte, depois a gente fala de resistências. Suportes são formados por fundos prévios. Naturalmente, essa é uma das primeiras e mais lógicas interpretações que nós temos. Porque basicamente quando o mercado se aproxima de um fundo anterior que foi testado, por exemplo, olha aqui, ó, a gente tinha este fundo aqui desenhado. À medida que o mercado vai chegando perto desta região, as pessoas que compraram aqui e que venderam aqui, com lucro, imediatamente se lembram que a última vez que elas compraram nesse preço foi uma boa jogada, e aí quando o preço chega perto daqui, elas entram comprando de novo, e aqui nós temos compradores defendendo a região para tentar buscar novamente mais um movimento de alta dentro do mercado, e aqui a gente observa então isso acontecendo. Tá? Então essa zona aqui funcionando como uma zona de suporte. Entendido isso, a gente começa a ver que então o último fundo acaba sendo um suporte interessante no mercado. A gente pode perceber aqui mais uma vez este fundo sendo testado como suporte aqui novamente. A gente pode ver aqui mais uma vez este fundo sendo testado uma, duas vezes. E quanto mais vezes um fundo prévio for testado como suporte, e mais vezes ele for respeitado como suporte, mais forte ele será. Então essa é uma regra que existe. Quanto mais vezes um suporte é testado, foi testado uma vez aqui, uma segunda vez aqui, uma terceira vez aqui, mais consistente e mais poderoso ele será. Ok? Na contraparte, naturalmente, todo o topo anterior funciona como resistência. Então aqui era um topo, vira resistência. Topo, resistência. Topo, resistência. Topo, resistência. Topo, resistência. Tá? Então topos anteriores funcionam naturalmente como resistência. Fundos prévios funcionam naturalmente como suportes.
Por que é importante a gente saber disso? Porque vocês conhecem uma ferramenta chamada Trap, tá? Que é uma ferramenta em que a gente tenta comprar a perda falsa de um suporte, como por exemplo aconteceu neste dia aqui. Notem que este dia a gente perde o último fundo e no dia seguinte a gente compra essa máxima, isso aqui sendo então um trap, que é basicamente a falsa violação de um suporte empurrando o mercado para cima. Beleza, então fundos funcionam como suporte, fundos prévios. Tá? Então toda vez que nós nos aproximamos de um fundo prévio e basicamente ele é respeitado, aquilo vai ser uma zona de suporte. Outra ferramenta que nos funciona, que nos oferece suportes, médias móveis. As médias móveis também são suporte e resistência, dependendo de onde os preços se aproximam dela. Se os preços se aproximam de baixo da média móvel na direção da média móvel, ela vai funcionar como resistência. Se os preços se aproximam de cima da média móvel, ela vai funcionar como suporte. Tá? Então, naturalmente falando, as resistências, os suportes, eles são flexíveis, as médias são flexíveis, elas podem funcionar ora como suporte, ora como resistência, dependendo de onde que os preços se aproximaram quando atingiram esta média móvel. Então, mais um ponto para nos oferecer bons suportes e boas resistências são as médias móveis. Tá? Então já temos duas estruturas que funcionam muito bem para localização de suporte e resistência e, ao mesmo tempo, temos uma outra estrutura. Suportes horizontais são muito fáceis de serem visualizados. Suportes horizontais são mais simples, mas existe um outro tipo de suporte que é o suporte inclinado. O suporte inclinado é basicamente a mesma ferramenta do suporte horizontal, só que ele acontece dentro de uma tendência. Não entendi, Alexandre. Consegue explicar isso um pouquinho melhor? Claro, sem dúvida alguma. Observem. Quando nós temos fundos no mesmo nível e nós desenhamos uma linha horizontal unindo esses fundos, nós temos um suporte horizontal. Mas o que acontece se nós desenharmos uma linha unindo dois fundos que estão mais altos? Por exemplo, se a gente desenha uma linha unindo este fundo aqui com este fundo aqui. Essa linha ela é a mesma estrutura de suporte que está sendo desenhada aqui, exatamente a mesma. Só que porque nós estamos dentro de uma tendência de alta, ela é inclinada. E por isso, muitos chamam esta ferramenta de linha de tendência de alta, LTA. Eu não gosto desse nome. Tá? Eu não gosto desse nome porque esse nome ele literalmente não consegue representar o que de fato ela é. Ela é uma estrutura de suporte. Então, ao invés de LTA, que seria linha de tendência de alta, eu prefiro chamar de linha de suporte inclinada. Tá? Que nos dá, sem dúvida alguma, a ideia do que é uma zona de suporte inclinada. Certo? Então, linhas de suporte inclinadas são desenhadas a partir de fundos que estão mais altos, fundos que estão mais, digamos, elevados. A gente também consegue desenhar linhas de resistências inclinadas. As linhas de resistência inclinadas, basicamente, vão atuar em cima de topos. Então, se a gente pega uma linha unindo este topo com este topo, a gente tem uma linha de resistência inclinada e que deveria funcionar como resistência à medida que o mercado fosse se aproximando desta área. E daí vocês já conseguem perceber uma coisa bastante importante. Notem que nesta área aqui, em 47,39, nós temos o quê? Nós temos a linha de resistência inclinada e nós temos uma média móvel passando aqui de 80 dias. Portanto, essa é uma região de resistência muito mais forte do que a região que nós temos apenas uma estrutura de resistência aparecendo.
Também poderíamos colocar aqui naturalmente esse fundo aqui, ó. Observem este fundo anterior perdido. Isso é um fundo perdido. Suportes perdidos viram resistências. Resistências rompidas viram suportes. Esse é um outro conceito que eu preciso que os amigos tenham. Tá? Suporte perdido vira resistência. Resistência rompida vira suporte. Resistência rompida vira suporte. Certo? Então, toda vez que a gente consegue romper um topo anterior, isso funciona em qualquer time frame, tá? Toda vez que a gente consegue romper um topo anterior, aquela região torna-se um novo suporte. Por exemplo, este topo aqui, ó, na medida em que foi rompido esta zona de resistência, esse topo, ele se torna um suporte nessa área aqui, que vai ser testado posteriormente. Rompeu, recuou, rompeu, mais uma vez, volta a subir, funcionando como suporte. Então, topo anterior rompido, por exemplo, como este topo anterior rompido aqui, vira suporte. Topo anterior rompido, como esse aqui, vira suporte. Ok? Então isso é uma ferramenta que nos ajuda muitas e muitas vezes para localizar, para identificar e para realmente conseguir perceber o que está acontecendo de importante dentro do nosso mercado. A ferramenta de suporte e a ferramenta de resistência, ela vai nos oferecer isso de uma forma extremamente eficiente, de uma forma extremamente útil. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha configuração de tela. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim minha configuração de tela. Ok, agora vai dar uma melhorada. Agora melhorou muito. Não tá perfeito, na verdade tá horrível, mas tudo bem. Não vou conseguir melhorar muito mais do que isso agora. Vou ter que dar uma revisada aqui quando você comer a tela. Vou colocar aqui. Já sei, deixa eu fazer o seguinte. Talvez isso melhore. Você melhorar. Melhorou. Melhorou sensivelmente. Melhorou muito. Muito bacana. Legal. Então, o conceito de suporte e resistência vai ser uma ferramenta muito útil para o trader, porque, em verdade, uma das melhores táticas e técnicas é a gente tentar comprar perto dos suportes e vender perto das resistências, e para que a gente possa trabalhar os nossos alvos. Mais do que isso, a gente pode trabalhar nossos alvos sendo justamente os próximos suportes e as próximas resistências de um mercado que esteja sendo construído. Então, essa é uma das melhores áreas para a gente localizar, inclusive, possíveis reversões de movimentação de mercado. Então, quando o mercado se aproxima de uma resistência, é ali que a gente tem que estar procurando por setups de reversão, como o dia de Nápoles, outro que de entrada, ou mesmo Bisons, ok? Eu acho que a gente deve falar uma outra estrutura que funciona eventualmente como suporte e resistências, que muitas pessoas utilizam, e que se chama do Fibonacci, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, o movimento de alta inteiro que aconteceu aqui e esperar que dentro de um recuo a gente recue pelo menos até a retração de 50% ou a retração de Fibonacci de 61. Veja que esse recuo aqui se aproxima até a retração de 38, sente o suporte, depois tenta ir até a retração de 50, não consegue, volta a subir e vai na direção do topo anterior. Então, retrações de Fibonacci são consideradas por muitos fortes zonas de suporte, fortes zonas de inflexão de mercado e que poderiam eventualmente adicionar informações para um trader mais eficiente. Como é que a gente desenha o Fibonacci, basicamente, a retração de Fibonacci, para quem gosta, tá?
botamos a ferramenta, o papel que a gente quiser trabalhar aqui, no time frame que a gente quiser trabalhar. Digamos que a gente quisesse observar aqui qual que seria a zona de resistência de uma alta após esse movimento inteiro de baixa que aconteceu. Então a gente pega aqui essa ferramenta que está aqui, que é a retração de Fibonacci, marca o topo, marca até o fundo, e a gente tem as resistências desenhadas. Primeira resistência na retração de 38, resistência mais importante na retração de 50%, e a última resistência, a resistência de 61, que todos dizem que é a resistência áurea. A gente vai até 50% e já começa um movimento de recuo. Ok? Digamos que a gente quisesse identificar uma zona de suporte dentro desse potencial recuo aqui, acreditando que a gente estaria iniciando um possível pivô de alta. Então, como é que a gente faria nesse cenário? Bom, a gente pega a retração daí de Fibonacci deste fundo, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta até o topo, e a gente tem nossas retrações desenhadas aqui. Veja que a gente recua exatamente da retração de 61, bateu na retração de 61 e está formando esses dois candles de inversão aqui. Então, um trader um pouco mais agressivo poderia cogitar, se ele está acreditando numa reversão do mercado, em uma ruptura nessa entrada, com stop abaixo dessa mínima, e aí trabalhando um alvo que seria eventualmente um retorno até essa região que está aqui. Ok? Eu acho que já foi interessante aqui. Falamos sobre Fibonacci, falamos sobre médias móveis, falamos sobre retrações e topos anteriores e price action, porque quando a gente procura suportes e resistências em cima de fundos ou topos anteriores, nós estamos falando de price action. São técnicas um pouco mais subjetivas do que aquilo que eu classicamente utilizo, mas que eventualmente podem ser interessantes para os amigos que estão me assistindo em casa. Um grande abraço a todos, tudo. Até mais, nos vemos em breve, se Deus quiser. Tchau, pessoal!